Flamengo mudou de ideia sobre o Tati Castellanos. Além disso, tem gigante alemão chegando com tudo para tirar o Alaciano do Flamengo. Negociação milionária tá muito próxima de acontecer. Além disso, tem o Sport sendo esculachado sobre a questão lá de 87 do título do Flamengo. Mas antes de tudo isso, eu quero lembrar você para dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo, beleza? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Começando, é claro, com a nossa agendinha do dia. Flamengo segue a preparação, os treinamentos visando aí o jogo de domingo contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Preparação segue com treinos às 9h30 da manhã, no CT do Ninho do Urubu. Flamengo viaja esse sábado à tarde, treina no sábado de manhã, viaja no sábado à tarde para Caxias do Sul para enfrentar o Juventude por lá. O Flamengo informou nas suas redes sociais, como a gente já havia adiantado ontem, que os selecionáveis, eles chamaram assim, os jogadores que estavam nas seleções, Samuel Lino, Carrascal, Matias Vinha e Plata, se apresentam hoje ao clube, retornando aí da data FIFA. Lembrando que Arrascaeta e Varela já tinham retornado antes. Inclusive a gente vai passar o boletim médico aqui, porque o Varela não tá 100% ainda não. E tem outros jogadores aí que ainda dependem de alguns ajustes aí para ficarem 100%. Um detalhe sobre esses jogadores que estão retornando é o Matias Vinha, que jogou 90 minutos pelo Uruguai e volta pedindo passagem. A informação é de que o staff dele está fazendo uma pressão por mais minutos pelo Flamengo, ele que agora está se sentindo 100%, e claramente, a gente já vem discutindo isso aqui há bastante tempo, ele claramente tem apresentado um futebol superior ao Ayrton Lucas, então eu acho que faz todo sentido ele de fato ter mais minutos em campo. Comenta aí se você concorda, e agora o Matias Vinha mostrando que é capaz de jogar 90 minutos lá na seleção do Uruguai, se ele tem que ser titular do Flamengo quando o Alexandro estiver machucado, ou se mesmo com o Alexandro de volta ele ainda tem que ser considerado como titular. Comenta aí. Na minha opinião, o Alexandro ainda é um cara mais completo, mas o Matias Vinha é o cara do futuro, então não dá nem para considerar muito um como titular, os dois têm que jogar bastante. Agora, o Ayrton Lucas é aquele jogador que tem muita explosão, muita parte física, mas entre essas três opções eu tô concordando com a maior parte da galera que comenta aqui no canal, dizendo que o Ayrton Lucas é a terceira opção, e eu concordo. Acho que nesse momento ele tem que ser de fato a terceira opção, porém, isso não quer dizer que eu acho que ele tem que ser negociado agora. Talvez o fato do Vinha e do Alexandro poderem fazer aquele terceiro zagueiro ali, mais até o Alexandro, pode ser um fator aí, porque eu considero o Ayrton Lucas ainda importante nesse elenco, dependendo da escolha que o Felipe Luiz faça aí, dependendo do jogo também, das circunstâncias. Acho que ele pode ser útil em alguns momentos. Então, deixa o comentário aí mais uma vez sobre essa questão da lateral esquerda do Flamengo, que rende bastante comentário, porque são muitas opções ali, opções diferentes, e é bom a gente saber a opinião da galera para discutir sobre isso. Então, comenta aí pra gente falar. Vamos mudar agora a falar do boletim médico, como a gente tinha adiantado. Varela se reapresentou com quadro de pubalgia, está em tratamento com o departamento médico do clube e vai ser reavaliado diariamente. Alexandro iniciou trabalhos no campo com a fisioterapia nessa quarta-feira, tem chance de retornar aí no domingo. Eric Pulgar, em recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito, na sexta-feira ele vai realizar uma tomografia computadorizada para acompanhar a evolução. E aí, como eu venho trazendo, uma visão otimista do retorno do Pulgar para o retorno dele no jogo da volta da Libertadores. Ainda é um pouco remota a possibilidade, mas ele pode de fato voltar, pode ficar de fora, é até mais provável, ou até pode ser que volte e fique só no banco, como aquele cara para entrar só numa emergência, mas a tendência é que ele já
esteja disponível no fim de setembro, início de outubro, mas ainda é uma visão um pouco otimista achar que ele pode estar no banco aí nas quartas de final da Libertadores. Vamos ver, vamos acompanhar. Agora, um desfalque que não era esperado, que até então a gente achava que ele ia estar à disposição, é o Jorginho. E aí o boletim médico fala que ele ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, o jogador segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo, então pode ficar fora desse confronto aí diante do Juventude. Porém, eu acho que faz sentido o Flamengo poupá-lo, mesmo que as dores não sejam aquela coisa insuportável, faz sentido o Flamengo preservar o Jorginho para que ele jogue contra o Estudiantes no Maracanã na próxima quarta-feira. Então, eu vou compreender totalmente se ele não jogar no domingo, se for para preservar, para ele jogar 100% contra o Estudiantes. Comenta aí se você concorda comigo, se você acha que o Flamengo de fato tem que priorizar esse mata-mata da Libertadores, porque tem um jogo completamente decisivo aí na quarta-feira e o Flamengo tem um elenco, mesmo jogando sem o Jorginho, com total capacidade de vencer o Juventude lá no Alfredo Jaconi nesse domingo. Concordam comigo? Então, acho que é isso. Vamos lá. Falamos aqui da tomografia do Pulgar, que ele vai fazer agora essa tomografia na sexta-feira, completando 10 semanas de recuperação. É um exame bem específico para avaliar como que está a consolidação óssea desse quinto metatarso, aí, o osso do pé dele. E o retorno dele está se aproximando. Como eu disse, tem essa esperança dele retornar no segundo jogo da Libertadores, mas isso ainda é uma visão otimista. Certo mesmo é ele retornar em outubro. Vamos acompanhar, espero que o Pulgar retorne, mas a gente está bem servido, principalmente de opções de construção ali para jogar de volante. Então, acho que se para o jogo da volta, principalmente, seria muito legal ele voltar para a gente ter aquela opção do cabeça de área mais experiente, e aí poderia jogar Pulgar, Jorginho e Saul, como a gente vem falando aqui. Então comenta aí, que informação você entraria no meio-campo do Flamengo para o jogo da ida contra o Estudiantes e para o jogo da volta, considerando o Pulgar voltando já para esse jogo da volta. Comenta aí, porque essa é uma discussão que está sendo bem legal aí da gente fazer, essa parte tática, que a gente às vezes foca muito na parte de mercado aqui no canal. Vamos trazer mais a parte tática aqui para a gente falar também sobre... Eu acho que hoje o ponto principal de discussão aí é essa parte aí de jogar com dois volantes só, sem ter aquele cara que tem como característica principal a marcação, né, quando o Flamengo joga com o Jorginho e o Saul, e aí o Pulgar voltaria a ter esse cara que principalmente marca mais do que qualquer outra coisa, e fica a dúvida, se tira o ponta para botar o Saul e fazer aquele movimento que o Gerson fazia ou não. Então deixa o seu comentário aí pra gente discutir sobre esse assunto, beleza? Teve uma declaração aqui do Emerson Royal falando que agora ele tá na plenitude física dele, que em algum momento ele não esteve, que ele acabou ficando no banco e entrando ainda sem estar 100%, mas que agora, com esse intervalo, com esse período que ele teve aí de recuperação, ele se sente 100%, e com o Varela em recuperação aí da pubalgia, pode ser que ele tenha chance de jogar aí contra o Juventude, jogo que o Flamengo deve ir bastante para cima, então espero que o Royal jogue pra gente ver mais um pouquinho aí do desempenho dele. Então, comenta também, o que você acha do Royal? Eu sei que ele não apresentou nada ainda muito relevante no Flamengo, mas acho também que a gente tem que ter mais paciência, tem que dar um pouquinho mais de chance, ter paciência mesmo, né, para ele mostrar o futebol. E agora, meus amigos, aqui, ó, aniversário desse cara aqui hoje, ó. Dejan Petkovic faz aniversário hoje, dia de celebrar mais um ano de vida do nosso ídolo. Com o manto sagrado, o sérvio disputou 198 partidas, marcou 57 gols e conquistou 4 títulos carioca de 2000 e 2001, que é essa comemoração aqui que ele fez, no gol, no ângulo lá no Elton contra o Vasco. E também conquistou a Copa dos Campeões em 2001, além de, é claro, do histórico Brasileirão de 2009 com Adriano Imperador e companhia, gol do Angelim, naquele Brasileirão inesquecível. Então, mais um ano de vida, muita saúde, paz e toda a felicidade do mundo para Dejan Petkovic. Petkovic, como ele gosta, né, de consertar os outros na época de comentarista lá no Sport TV, ele consertava toda hora a forma de falar dos outros. Petkovic.
Então vamos lá, vamos falar agora de estádio, que tem novidade. O Conselho Deliberativo do Flamengo vai fazer nessa próxima quarta-feira, próxima não, né? Porque tava uma matéria que soltaram antes, mas a reunião aconteceu ontem e o Flamengo vai apresentar detalhes sobre o estádio no terreno do gasômetro. A expectativa é que ele fale sobre esse estudo de viabilidade, e aí o GE já soltou algumas informações. Não está muito claro aqui se essas informações já foram da reunião. Eles soltaram essa matéria ontem durante o dia, falando em próxima quarta-feira. Ainda não ficou muito claro para mim se já foi de fato nessa quarta-noite ou se é na próxima, mas o fato é que o GE já está com bastante informação aqui. Das 3 empresas contratadas por BAP para fazerem estudos e avaliações sobre o terreno do gasômetro, 2 já entregaram os relatórios ao Flamengo. A Solotest, que fez levantamentos de dados geotécnicos, entregou o trabalho em cerca de 30 dias. Pouco depois, em menos de 2 meses completos, a JDS Engenharia de Precisão também enviou análises topográficas. O trabalho mais elaborado da AECOM deve investigar a contaminação do solo e fazer avaliação de riscos. Deve ficar pronto em outubro, mas pode ter um atraso aí, só ser entregue em 2026, então segue essa espera aí para a última empresa entregar o seu relatório, mas essa reunião foi marcada para o BAP já passar todo o parecer dele sobre os 2 primeiros relatórios recebidos das empresas que já entregaram. E agora vamos falar do Sport Recife sendo esculachado pelo Jorginho, que hoje é treinador, não é o Jorginho volante do Flamengo, não. É o que já foi treinador de vários times aqui do Brasil, do Vasco, inclusive, mas ele foi campeão em 87 pelo Flamengo, foi aquele podcast BarbaCast e falou sobre alguns convites que ele recebeu para trabalhar no esporte, mas sempre recusou, porque lá eles têm como premissa, assim, eles obrigam a pessoa a dizer que reconhecem o esporte como campeão de 87 e ele se negou, falou exatamente isso aqui, ó. Eu nunca vou trabalhar no esporte. Eu sou campeão brasileiro de 87 pelo Flamengo. Já falei isso e os torcedores do esporte ficam com bronca. Mas é um clube que eu não tenho a menor possibilidade de trabalhar porque não concordo. Eles tentaram me contratar 2 vezes e eu disse que não ia falar que o esporte foi campeão. E eles queriam que eu falasse. Eu não posso falar uma coisa que vivenciei dentro de campo. A gente foi campeão. Tentaram mudar o regulamento, mas a gente não aceitou de jeito nenhum, disse Jorginho. E tá totalmente certo, o esporte tem mais é que ser humilhado, ser esculachado, porque ficar tentando requentar um título de bosta desse, não tem outra palavra pra falar. Os caras ganharam uma Série B e querem dizer que ganharam uma Série A por causa de um tapetão, de uma virada de mesa, que o Flamengo se negou a participar dessa palhaçada, e aí o time que veio da Série B quer se dizer campeão. É vergonhoso. Se eu fosse torcedor do esporte, eu teria vergonha de dizer que sou campeão de 87. Pra quem entende a história, como aconteceu, chega a dar vergonha alheia quando você vê um torcedor do esporte falando sobre isso aí. Enfim. A FIFA anunciou as datas oficiais da Copa Intercontinental de 2025, aquele mundial que acontece anualmente. A competição se inicia no dia 14 de setembro, com um duelo entre o Pyramids do Egito e o Auckland City da Nova Zelândia. A partida será disputada no Egito, no Cairo, no Egito. Já no dia 23 de setembro, o primeiro troféu estará em jogo. Copa África, Ásia, Pacífico, com duelo entre Al Ahly da Arábia Saudita e o vencedor de Pyramids e Auckland City. Essa partida será disputada em Jeddah, na Arábia Saudita. Em 10 de dezembro, vai ter o Derby das Américas, e aí o campeão da Libertadores enfrenta o Cruz Azul do México, que deve ter sido campeão da CONCACAF. E aí, a sede dessa partida ainda não foi divulgada pela FIFA. No dia 13 de dezembro, ocorre a Copa Challenger, entre o campeão do Derby das Américas e o vencedor da Copa África, Ásia, Pacífico, que é o que já vai acontecer em setembro. E aí, por fim, no final de tudo, quem vencer essa Copa Challenger enfrenta o PSG, que é o campeão europeu, o campeão da Liga dos Campeões. E assim,
eles deram um jeito de não fazer o time europeu viajar com antecedência, fazendo esse mata-mata antes aí. Então, é isso que vai acontecer. Flamengo, então, tem 2 confrontos, 2 duelos antes da final. Isso é claro, caso vença a Libertadores. E o Flamengo tem muita chance de vencer a Libertadores. Eu acho que a chave do Flamengo, pegando agora o Estudiantes e depois podendo pegar o Racing ou o Vélez, Flamengo, se a gente for considerar só o time, tem tudo para ir muito bem nessa Libertadores, chegar na final e aí, dependendo do adversário, vencer e vencer bem. Mas seja qual for o adversário, o Flamengo hoje, na minha opinião, tem o melhor elenco da América Latina e jogando focado, jogando bem estruturado, como o Felipe Luiz tem conseguido montar o time. O Flamengo tem tudo para vencer essa Libertadores. Tô muito confiante, então por isso que eu já tô até trazendo aqui esse calendário do Mundial desse ano, beleza? Vamos pro mercado da bola, que hoje tem muita coisa pra gente falar, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos agora falar do mercado da bola, começando sobre grana entrando com uma venda que está praticamente fechada. Flamengo vai lucrar mais de 10 milhões de reais com a venda de Lázaro para um clube saudita. O Almeria acertou a venda do atacante de 23 anos para o Al Najma por 5 milhões de euros. Informação do Fabrício Romano. O Flamengo fatura com essa transação os 30% que foram mantidos na venda dele em 2022, mais o mecanismo de solidariedade, que dá algo em torno aí de 10 milhões de reais pela venda do Lázaro. Flamengo que segue no mercado para contratar atacante, goleiro e zagueiro. E tem a informação que o Borussia Dortmund da Alemanha está interessado no Alassian, deve chegar com proposta nos próximos meses, talvez não espere nem a janela abrir para já ir tentando se antecipar e tentar levar o Alassian. E já estima-se o valor de 150 milhões de reais na proposta, que a gente fazendo a conversão aí fica algo em torno de 23 a 24 milhões de euros. É muita grana e eu não sei não que se chegar uma proposta nesse patamar, se o Flamengo não vende. É uma proposta significativa pelo Alassian e a gente fica de olho aí para acompanhar, porque se chegar algo nesses valores de fato, não sei se o Flamengo segura o Alassian não, hein? Comenta aí se você venderia ou não o Alassian por esses valores. E agora para fechar, informação sobre o Tati Castellanos, que ontem a gente trouxe aqui que o staff do jogador informou para o Flamengo que a Lazio só aceita venda direta. Então o Flamengo mudou de ideia e vai deixar de cogitar aquela proposta inicial que ele vinha fazendo. Todo início de conversa, o Flamengo tentava aquele empréstimo com opção de compra. Dessa vez, o Flamengo vai buscar estruturar uma proposta direta de compra definitiva do jogador e vai pular essa fase de tentativa de empréstimo com opção de compra por conta desse feedback que ele recebeu lá do staff do jogador, de que a Lazio não está muito disposta nem a abrir conversas sobre empréstimo, muito menos empréstimo com opção de compra. Ele quer, se for negociar, vender definitivamente. Então o Flamengo está mudando de ideia, focando um pouco mais nesse tipo de proposta e a gente continua acompanhando aí e qualquer novidade sobre essas negociações eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo.
Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!